O ano era 1910 e o sol de Los Angeles brilhava intensamente sobre a primeira grande feira aérea dos Estados Unidos. No meio da multidão barulhenta, um homem observava o céu com uma intensidade diferente de todos os outros. William Boeing não era um sonhador comum. Era um magnata da madeira de Seattle, prático e acostumado à solidez das florestas. Naquele dia, a terra firme perdeu o encanto. Enquanto frágeis biplanos de tela desafiavam a gravidade, William sentia um chamado que não podia ignorar. O barulho dos motores primitivos ecoava como um trovão distante, prometendo uma revolução que poucos compreendiam. Ele era um gigante da indústria, mas ao olhar para cima, percebeu que sua fortuna, construída sobre troncos pesados, era insuficiente diante da liberdade do azul infinito. A obsessão tomou conta de sua mente quase instantaneamente. Ele precisava saber como era estar lá em cima. William passou dias abordando pilotos, oferecendo dinheiro para conseguir um lugar naquelas cabines expostas, mas foi recusado repetidamente. Para os aviadores, aquele empresário de terno impecável parecia apenas mais um entusiasta rico em busca de uma emoção passageira. Quando finalmente conseguiu seu primeiro voo, a experiência trouxe uma revelação técnica inesperada. Em vez de admiração, William sentiu decepção com a engenharia que o sustentava. Ele notou as amarras de arame que vibravam e a estrutura de madeira que rangia a cada manobra. Ao tocar o solo, estava convencido de que poderia construir algo superior, mais seguro e eficiente. O destino da aviação mundial foi selado no pensamento de um homem que detestava a imperfeição. De volta a Seattle, William encontrou um aliado fundamental em George Conrad Westervelt, um oficial da Marinha com conhecimentos técnicos que complementavam sua visão. Juntos, em um hangar de madeira às margens do Lago Union, começaram a dar vida ao primeiro projeto, o hidroavião B&W. O cenário era rudimentar para a magnitude do que viria. Entre o cheiro de serragem e o som de marteladas, os dois enfrentavam o ceticismo de uma sociedade que via aviões como brinquedos. As mãos dos operários, calejadas pela lida com a madeira bruta, agora aprendiam a delicadeza necessária para esticar o linho sobre as nervuras das asas. Eles trabalhavam com materiais frágeis, linho tensionado, arames e a melhor madeira de abeto que as florestas de William podiam fornecer. Cada junção era testada com precisão maníaca, refletindo o lema de William: não deixar nada ao acaso. O risco era total. Em 1916, William tomou a decisão que muitos consideraram um suicídio financeiro. Ele fundou a Pacific Aero Products Co., transformando sua paixão em uma estrutura corporativa. Ele abandonava o conforto de um império consolidado para mergulhar em um mercado que mal existia. A mudança de nome para Boeing Airplane Company marcava a responsabilidade pessoal que assumia sobre cada máquina produzida. Mas o mercado civil ainda era tímido e as dúvidas persistiam sobre a real utilidade dessas máquinas. Foi então que o mundo mergulhou na escuridão da Primeira Guerra Mundial e a necessidade de máquinas de guerra mudou tudo. A entrada dos Estados Unidos no conflito transformou a oficina de William em uma engrenagem vital da defesa nacional. O Boeing Model C chamou a atenção da Marinha, resultando no primeiro grande contrato real. De repente, o hangar fervilhava com centenas de trabalhadores especializados. O crescimento foi exponencial. William via sua visão validada pela necessidade urgente de superioridade aérea. Homens e mulheres trabalhavam unindo peças que decidiriam batalhas distantes. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O sucesso parecia finalmente garantido. Impulsionado por uma máquina de guerra que consumia aviões sem parar em uma escala nunca antes vista,
Contudo, a história muda de direção sem aviso. Em novembro de 1918, o silêncio caiu sobre os campos de batalha com o armistício. Para William Boeing, era o início de uma crise sem precedentes. Da noite para o dia, o governo cancelou todos os contratos militares. William se viu parado em seu enorme hangar, agora silencioso, cercado por aviões que ninguém mais queria comprar. Ele tinha uma folha de pagamento gigantesca e uma fábrica cheia, mas sem um único cliente no horizonte. O homem que viu o futuro nos céus de madeira agora olhava para o abismo, questionando se sua grande aposta não teria sido seu maior erro. O silêncio que se seguiu ao fim da Grande Guerra em 1918 era ensurdecedor nos hangares de Seattle, onde antes ecoava o ritmo frenético de martelos e a tensão da produção militar. Agora restava apenas a poeira flutuando sob a luz das janelas altas. William Boeing olhava para suas aeronaves paradas, sentindo o peso de um império que ameaçava desmoronar antes da glória. Com o cancelamento abrupto de todos os contratos militares, a empresa mergulhou em uma luta desesperada pela sobrevivência. Para não declarar falência e manter seus talentosos artesãos empregados, William tomou uma decisão pragmática. Ele transformou sua fábrica de aviões em uma marcenaria improvisada de produção de móveis de luxo. As mãos que antes moldavam nervuras de asas de abeto passaram a esculpir cômodas de carvalho e barcos de patrulha. Era uma visão melancólica ver o futuro da aviação tecnológica reduzido a mobiliário doméstico, mas era esse pragmatismo que mantinha a chama acesa. No entanto, William não era um fabricante de móveis. Sua alma pertencia às altitudes infinitas. A oportunidade de retorno surgiu com o transporte de correspondências. O governo dos Estados Unidos estava pronto para substituir as ferrovias pela agilidade das novas rotas aéreas. E Boeing viu nisso o seu horizonte comercial. O desenvolvimento do Model 40 marcou o início dessa era. Uma máquina robusta, projetada para carregar sacas de cartas pesadas através de montanhas escarpadas e ventos traiçoeiros. William assumiu um risco financeiro colossal ao não apenas fabricar as aeronaves, mas também operar as próprias rotas de voo. Era uma aposta de tudo ou nada na infraestrutura de uma nação que ainda não compreendia que precisava voar. A inovação tecnológica continuava a ser o motor da sua obsessão. William percebeu que a era da madeira e do linho tinha atingido seu limite físico. Ele liderou a transição dramática para o metal com o surgimento do monomeio, um marco que desafiou as leis da engenharia da época. Com sua fuselagem lisa de metal e design aerodinâmico, ele parecia uma flecha prateada, apontada para o futuro. Aquela estrutura metálica não era apenas uma mudança estética, era uma revolução na segurança que colocaria a Boeing anos à frente da concorrência mundial. O sucesso permitiu a fundação da United Aircraft and Transport Corp., um império colossal que unificava desde a fabricação de motores até o controle das rotas comerciais. William Boeing havia se tornado o soberano absoluto dos céus americanos. Contudo, o brilho desse império atraiu sombras políticas e inveja. Em 1934, o governo desencadeou o escândalo do correio aéreo. Acusações de monopólio e conluio atingiram a Boeing como uma tempestade inesperada e devastadora. William foi chamado para depor perante o Senado, enfrentando o escrutínio agressivo de políticos que viam seu sucesso como uma ameaça à livre concorrência. Ele sentiu-se profundamente humilhado em praça pública. Para um homem que dedicara sua fortuna pessoal e sua vida à busca da perfeição técnica e da segurança nacional, ser tratado como um criminoso era um golpe emocional devastador. A integridade que ele exigia de suas máquinas era agora questionada em sua própria honra. O veredito final foi implacável. O governo ordenou o desmembramento forçado da empresa.
A United Aircraft foi dividida em 3 partes independentes, destruindo a estrutura integrada que William considerava vital. Furioso com o que considerava uma injustiça flagrante e uma traição política imperdoável, William tomou uma decisão definitiva. Ele renunciou a todos os seus cargos, vendeu cada uma de suas ações e decidiu abandonar a indústria aeronáutica para sempre. Ele sentia que não podia mais trabalhar em um sistema onde a inovação era punida pela burocracia política. William Boeing saiu pela última vez da fábrica que carregava seu nome, jurando nunca mais retornar ao setor. Ele deixou a Boeing órfã de sua visão justamente no momento em que as nuvens negras da Segunda Guerra Mundial começavam a se formar no horizonte. Sem o seu pai fundador, a gigante teria que provar sua resiliência sozinha no caos iminente que se aproximava rapidamente de todo o planeta azul. A Boeing, agora uma entidade órfã de seu criador, enfrentava o imenso desafio de provar que a visão de William não dependia apenas de sua presença física constante. No vácuo deixado por sua partida, a empresa mergulhou em um dos projetos mais audaciosos da engenharia militar, o B-17, carinhosamente apelidado de Fortaleza Voadora. Era um monstro de 4 motores, uma estrutura de tal magnitude que muitos pilotos e especialistas da época afirmavam ser quase impossível de controlar com segurança em condições adversas. A complexidade do painel de instrumentos e a inércia colossal daquela massa metálica exigiam uma disciplina quase religiosa de suas tripulações treinadas. No entanto, a Boeing perseverou, aperfeiçoando cada detalhe técnico com a mesma obsessão que William havia instaurado no pequeno hangar de madeira anos antes. O B-17 não era apenas um avião, era a manifestação física da resiliência de uma companhia que se recusava a cair diante das incertezas do mercado ou da ausência dolorosa de seu mentor original. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o pátio da fábrica transformou-se em um formigueiro humano sem precedentes na história industrial moderna. Com a maioria dos homens enviados às frentes de batalha distantes, uma nova e vibrante força de trabalho emergiu para sustentar o esforço de guerra. As conhecidas como Roses the Riveters assumiram as linhas de montagem, provando que a precisão técnica e a dedicação exaustiva não conheciam qualquer tipo de gênero. Milhares de mulheres, com seus lenços coloridos e martelos pneumáticos, moldaram com mãos firmes a espinha dorsal da aviação americana. Elas mantiveram o sonho de William vivo sob o barulho ensurdecedor da produção em massa, trabalhando dia e noite para garantir que as aeronaves Boeing fossem o porto seguro dos soldados nos céus europeus e do Pacífico. A excelência técnica herdada de seu fundador agora corria pelas veias de uma nação inteira, transformando o aço frio em esperança concreta para o mundo livre. Após o fim do conflito, a empresa não se acomodou em seus merecidos louros de guerra. O mundo estava prestes a entrar na veloz era da velocidade sônica, e a Boeing deu o salto definitivo com o desenvolvimento do Dash 80, o protótipo audacioso que daria origem ao lendário 707. A transição para os potentes motores a jato era um território perigoso, caro e totalmente inexplorado para a aviação comercial. Em 1955, durante uma demonstração sobre o Lago Washington, o intrépido piloto de testes Tex Johnston executou uma manobra que desafiou a lógica e a gravidade terrestre. Em um momento de pura audácia, ele realizou um barrel roll, uma manobra acrobática de rotação completa com um enorme avião comercial diante de milhares de espectadores atônitos e boquiabertos. O susto inicial dos executivos, que temiam o desastre iminente, transformou-se em aclamação absoluta.
Tex havia provado que as máquinas da Boeing eram tão robustas quanto ágeis, inaugurando a era em que cruzar grandes oceanos seria uma questão de poucas horas e não de dias exaustivos. A aposta final de sobrevivência, contudo, veio com o Boeing 747, o icônico e majestoso Jumbo Jet. A empresa colocou toda a sua existência financeira em risco total, acumulando dívidas colossais para construir um avião tão grande que exigiu a construção da maior fábrica do mundo em Everett. Era o desejo de democratizar os céus, transformando o voo de luxo em um meio de transporte acessível para as massas globais. Foi nesse período de transformação épica, já no crepúsculo de sua longa vida, que um idoso William Boeing retornou silenciosamente às imensas instalações da fábrica. Caminhando sem ser reconhecido pela maioria dos novos engenheiros, ele observou em silêncio os gigantescos jatos de metal reluzente que agora dominavam o horizonte. Ele, que começara com madeira de abeto, arames e linho frágil, via agora o ápice de sua filosofia de não deixar absolutamente nada ao acaso. O círculo se fechava de forma poética, provando que sua semente havia florescido muito além de seus sonhos mais audaciosos de juventude. O impacto da visão original de William Boeing havia finalmente transcendido o simples nome gravado na fuselagem das aeronaves modernas. A obsessão pela segurança extrema e pela inovação técnica sem concessões tornou-se o padrão ouro da aviação mundial, conectando continentes que antes pareciam mundos distantes e isolados. William nunca buscou apenas o lucro financeiro fácil. Ele buscou a conquista do impossível através do rigor científico e da coragem empresarial inabalável. Seu legado não estava registrado apenas nos livros de contabilidade, mas sim em cada decolagem que unia famílias e em cada pouso seguro em pistas remotas ao redor do globo terrestre. O homem que viu o futuro nos céus de madeira deu ao mundo, finalmente, as asas definitivas para alcançar o amanhã. A Boeing não era mais apenas uma empresa. Era a ponte entre a humanidade e o infinito. Um testamento eterno de que, quando a determinação encontra a engenharia de precisão, o céu deixa de ser o limite para se tornar o nosso novo e vasto lar compartilhado.